Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à casa do nosso Deus, casa de oração, lugar de refrigério para nossas almas, lugar em que a gente pode encontrar com o nosso Deus, também rever os nossos irmãos e se alegrar no Senhor, não é? Para iniciar, também quero dar as boas-vindas para quem nos irá acompanhar pela internet após o término dessa reunião. E para iniciar com bastante louvor e entusiasmo, vamos cantar o hino 502, Vaso Novo. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser um vaso novo. Faz teu querer, Senhor amado. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser um vaso novo. Amém. Vamos orar. Querido Deus, Altíssimo Pai, soberano Deus Criador dos céus e da terra e de tudo que nela há. Obrigado, Senhor, por mais uma vez a gente se reunir aqui na casa de oração para louvar o Teu nome, para Te bendizer, Senhor, e para aprender de Ti, que és manso e humilde. Ensina-nos, Senhor, a seguir os Teus passos. Ensina-nos, ó Pai, a Te amar mais como Tu nos ama, pois Tu deste Teu Filho amado em favor do homem, injusto, pecador e mau. Ajuda-nos, Senhor, a retroceder dos nossos maus caminhos, se desviar do mal e entregar a nossa vida completamente a Ti. Em especial, Senhor, queremos pedir que o Teu Espírito esteja no nosso meio, e que agora Tu possa conduzir todo o serviço que aqui será realizado para Ti. Esteja no nosso meio, porque Tu és bem-vindo, Senhor. Purifica-nos e limpa. E dá-nos um momento de paz e refrigério aqui nessa terra, nesse mundo de tanto mal e de tanta maldade. Em nome de Jesus, a gente ora sem nenhum mérito. Amém. Meus irmãos, eu gostaria de ler uma passagem com vocês, mas antes disso, eu gostaria de vos fazer uma pergunta. Quem aqui gosta de viajar? Muita gente gosta, né? E quando a viagem é longa e demorada para chegar lá no destino, vocês continuam gostando? Alguns dizem que sim, outros já ficaram meio reticentes, né? Olha, quando eu vou para a minha terra lá no Brasil, é muito longe, muito. A gente pega um avião daqui até lá, até chegar no Brasil. Depois, lá do aeroporto, mais próximo da minha casa, ainda tem que pegar um autocarro, que são 6 horas. E depois desse autocarro, ainda tem que parar numa cidadezinha onde alguém vem buscar a gente de carro e é mais ou menos 70 quilômetros.
de carro ainda para chegar lá onde a minha mãe mora. É um lugar muito pequeno e muito distante. Acho que muitos brasileiros aqui devem ter mais ou menos o mesmo trajeto. E por que eu estou contando isso para vocês? Quando eu estou indo para o Brasil, quando eu estou indo ver a minha família, eu estou sempre pensando no momento em que eu vou chegar lá e ver a minha mãe, ver os meus familiares. E aquilo parece que a viagem é nada, né? É tão pequeno em comparação à recompensa que eu vou ter quando lá chegar. E a mesma coisa é a nossa caminhada aqui nessa terra. A gente está agora, e parece às vezes muito dolorosa, muito demorada a volta de Jesus, mas a gente tem que estar com os nossos olhos fitados aonde? No céu, naquela mansão que Jesus disse que ia preparar para a gente. É bom que a gente gaste tempo pensando sobre as coisas lá do céu também. Pensar sobre o trono de Deus, sobre a Nova Jerusalém, pensar sobre as mansões que Jesus nos ia preparar, como é que é lá a água, né, a fonte da vida, a árvore que tem frutos maravilhosos para a gente, o rio que passa lá, como é que é isso? É bom que a gente se demore a pensar nessas coisas, porque quando a gente pensa nessas coisas, as coisas daqui de baixo se tornam menos importantes, porque haverá uma recompensa maior para nós. A vida tem os seus altos e baixos aqui, e a gente muitas vezes sofre por isso, mas quando a gente pensa naquela recompensa que irá chegar, se tornam mínimas. E nessas coisas a gente tem que pensar, porque Satanás tenta nos abafar, tenta nos destruir com os cuidados dessa vida, para que a gente não pense no futuro, mas só viva aqui. Ellen White, quando ela teve uma visão do céu, que ela viu, ela ficou maravilhada, não é? E quando ela foi para voltar aqui à realidade, ela disse que perdeu o brilho, o mundo perdeu o brilho. O que é mais maravilhoso para você aqui nessa terra? Pensa lá um pouquinho. Talvez os seus filhos, a sua casa. Até isso para ela, Ellen White também tinha filhos, né? Perdeu tudo o brilho para ela, porque o céu foi maravilhoso demais para ela. Então, assim, quero encorajar vocês a pensar sobre o céu, a pensar sobre a vida para além daqui, porque é o nosso futuro, não é? Então, vamos pensar nisso, porque assim os altos e baixos dessa vida se tornará mais fácil. E no livro de Isaías, no capítulo 63, se vocês puderem abrir as suas Bíblias, por favor. Isaías 63, no verso 7. Que mostra um pouco dessa... Isaías fala bastante sobre o céu, não é? Sobre as visões do céu, sobre o trono de Deus, sobre o caráter de Deus. E aqui ele exalta bastante uma parte muito importante do caráter de Deus, que é por esse caráter e misericórdia, a bondade de Deus, que nos sustenta nas subidas e descidas dessa vida. Então, 63, verso 7 diz assim: celebrai as benignidades do Senhor e os seus atos gloriosos, segundo tudo o que o Senhor nos concedeu e segundo a sua grande bondade, não é pequena, grande bondade, para com a casa de Israel, bondade que usou para com eles, segundo as suas misericórdias e segundo a multidão das suas benignidades. Então, o nosso Deus é um Deus bom. Vê quanta coisa boa aqui, né? Um Deus de benignidade, um Deus glorioso, um Deus de bondade, misericórdia e multidão de benignidade. Então, temos uma fonte inesgotável de amor e de bondade, no qual a gente deve se apegar todos os dias e pensar para além das dificuldades que a gente tem aqui nessa vida. Dito isso, gostaria de passar a palavra para vocês, para que possam fazer os vossos agradecimentos e também os vossos pedidos de oração. Alguém gostaria de começar? Ler? Eu agradeço pela saúde do meu tio, lá no Brasil, que ele operou e já está em casa, já está bem recuperado. Eu agradeço. Graças a Deus. E a minha mãe também. Minha mãe também teve um pouquinho doente também. Uhum. E já
está bem também, já está recuperada. Então, ela agradece pelo cuidado de Deus com a sua família. Louvado seja Deus. Alguém mais? Pastor? Eu queria agradecer, a minha irmã veio visitar a minha esposa, a viagem correu bem, por isso esta semana vai ser uma semana mais alegre para mim, vou ter as minhas sobrinhas, vou ter Que tudo. a minha irmã e o meu cunhado comigo, é muito bom. Que bom. Louvado seja Deus. Rebequinha vai ter companhia também, né? Vai ter companhia das primas. Que bom, graças a Deus. A irmã Carminda? Eu agradeço os irmãos que viram comigo. Que bênção, né, irmã Carminda? Tem alguém aí que está sempre aí com a senhora. Louvado seja Deus pela vida dos irmãos que prestam apoio para a senhora. No caso é o André e a Verinha. Louvado seja Deus. Alguém mais gostaria de fazer agradecimento ou pedido? Eu também queria agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui, né? Porque no sábado eu não estava me sentindo muito bem, nem na sexta, mas hoje, graças a Deus, já estou melhor. Graças a E Deus. agradecer também os cuidados da irmã Carminda, porque ela também sempre vai lá ver para ver como é que eu estou. Que bênção. Uma mão ajuda a outra, né? Exatamente. Louvado seja Deus. Alguém mais gostaria de fazer agradecimento ou pedido? Eu agradeço a Deus por estar aqui. Sempre a correr, mas consegui estar aqui. Amém. A semana que não vou estar a conseguir, porque tenho trabalho e posso pôr dançada. É muito bom. E todas as misericórdias que as coisas estrelas no programa dele serão do céu. Já agradecimento. Eu já se pode fazer pedidos, pode ser já todos. Pode fazer sim. Quero pedir pelos meus filhos que me têm, Sim. pelos meus irmãos, que venham às coisas de Deus antes que seja tarde demais. Amém. E quero pedir por uma moça que se chama Joana, que leva o proteja e a Guilherme gosta muito. Não percebi, irmã. Pode falar um pouquinho mais alto? Deus proteja uma moça que se chama Joana, que é a minha colega de trabalho, Sim. e a Guilherme também nos bons caminhos. Amém. Vamos orar então pela a Joana, amiga da irmã Fátima, do colega de trabalho. Alguém mais gostaria de fazer um pedido ou Eu também agradecimento? quero agradecer a Deus que, apesar da minha idade e da minha debilidade, a energia que Deus me dá e a saúde que Deus me tem concedido. Amém. É importante, né, a gente ser gratos a Deus pelas suas misericórdias e bondade, como a gente leu, né, irmã? Louvado seja Deus. Pastor? Eu tinha 2 pedidos. O primeiro é acerca da Conferência Geral, que está a acontecer durante esta semana. Para aqueles que não saibam, o Presidente foi reconduzido, então vamos ter o pastor Ted Wilson como Presidente durante os próximos 3 anos. Não sabia. Foi votado ontem, mas pronto, ainda temos o resto das pessoas para serem votadas, temos muitas decisões a tomar a nível mundial, que Deus possa ajudar cada um dos delegados a tomarem boas decisões para a nossa igreja. Esse era o primeiro pedido. E o segundo pedido era que nós pudéssemos pedir a presença do Espírito Santo na nossa vida. Amém. Acho que isso tem que ser um pedido que não é só na reunião de oração, acho que deve ser individualmente em cada vida, na vida de cada um devemos fazer esse pedido, mas acho que era importante também fazermos hoje para nós. É verdade, pastor. É muito importante, especialmente no tempo em que a gente está vivendo, não é? Sim. Pedir aí a Deus o derramamento do seu Espírito como pessoa individual e também como igreja. Ana Alicia? Eu acredito que vai, e o que o pastor pediu mesmo, que eu quero pedir, é que nós oremos por cada um dos nossos irmãos. Nós possamos orar por cada um dos que estão aqui, dos que estão em casa, todos. Também quero fazer um pedido, já completando aí o que a Ana Alicia disse, que a gente possa ter união, né? Entre irmãos. A gente tem nossa diferença, a gente sabe que a gente tem o mesmo propósito e é por isso que a gente vem na igreja, né? Para buscar o Senhor. Mas, dentre o povo de Deus, há muita gente que pensa diferente, age diferente. E a gente precisa ser amorosos, tolerantes uns com os outros e buscar a direção de Deus para saber lidar com essas diferenças, não é? Então, que o Senhor possa, unir o seu povo, não é? Porque é esse o grande desejo de Deus, de unir na verdade. Acho que temos algum pedido da... Ana Cléia.
Ana Cleber pede oração pela patroa, que se chama Karina, hoje está com o cancro na mão. Vamos orar por... E ela também pede outro pedido para o pai do amigo Alemão, que já tem 90 anos, e para que Deus possa abençoar a saúde dele. Vamos orar então. Eu também quero aproveitar, antes de eu chegar na igreja, um amigo ligou, e a esposa dele, ele está na Irlanda, a esposa dele está na Índia, eles se casaram só, tiveram pouco tempo juntos, e por conta do visto, que para a Índia é muito difícil, ele não está conseguindo trazer a esposa, e aí veio a pandemia, tudo junto, ele não consegue trazer ela de jeito nenhum, está muito complicado. Então ele pediu para orar e também para El Kalim, e também orar pela sua esposa, pela esposa, para que consiga o visto, mas também pelo seu avô, que parece que está com um problema sério no cérebro e está internado já tem 3 meses. Eu não tinha conhecimento, mas ele pediu que a gente pudesse orar também por sua família, também por esse familiar. Lino? Tenho um pedido de agradecimento. Semana passada eu falei que estive na casa de uma senhora com cerca de 105 anos e tinha pedido para a igreja pudesse orar para que eu pudesse criasse alguma oportunidade de poder chegar ao pé dela para falar da palavra de Deus. Infelizmente soube da notícia de domingo que ela acabou por falecer. E pronto, eu agradeço as orações dos irmãos e peço que orem pela família para confortar. A família já sabia que mais dia, menos dia ia acontecer, mas que possam ser confortados e que eu possa compreender este mistério de Deus permitir tirar o fogo de vida no momento em que Deus sabe todas as coisas, mas que me possa dar sabedoria também em relação a estas situações que eu considero muito complicadas, complexas também. Vamos orar então nesse sentido. Hoje eu ouvi uma coisa que dizia assim, era uma senhora muito conhecida na nossa igreja, e ela dizia que há alguns mistérios, né, que Deus não revela a gente, e que Deus permite que a gente viva até o momento em que a gente só pode morrer quando Ele já tentou todos os meios para nos atingir. Se isso é para a gente ser convencidos, né, pela sua palavra, atraído para a sua palavra, para os seus caminhos. É um mistério que a gente não sabe quando, como e porquê, mas um dia saberemos lá na terra, mas que certamente que Deus console o teu coração também nesse sentido, né, Lina? Que a gente às vezes fica com umas perguntas assim na nossa cabeça que só Deus pode sanar. Alguém mais gostaria de fazer algum pedido? Ana? Tenho dois agradecimentos. Um deles é acerca do meu trabalho, que é um trabalho complicado. Eu cheguei a pensar em sair, mas tenho uma boa chefe e já pela segunda vez o meu salário foi aumentado em 4 meses. Ah, que bom. E isso é muito bom. É verdade. Quero também agradecer porque vou ter um exame de matemática para tentar entrar na universidade e não estava a conseguir encontrar um explicador. Mas encontrei um professor universitário na internet que explica super bem e eu estou a conseguir conciliar as coisas mesmo sem o explicador pessoalmente. E quero também pedir que olhem por mim para que eu consiga ter inteligência suficiente para conseguir fazer aquilo, porque eu não estou bem a ver, aquilo é matemática, dá um bocado da cabeça. Mas pronto, eu acho que quando eu vou conseguir, queria que orassem por mim, porque falta só 2 semanas. Amém, vamos orar. Deus disse, né, se alguém tem sede de sabedoria, vem de a mim, né? Com matemática é complicado. Ah, não existe nada complicado para Deus. Usa da fé que Ele te guiará e te ajudará. Os teus esforços serão compensados. A gente tem que fazer a nossa parte, né? Alguém mais gostaria de fazer algum agradecimento, oração? Ou um pedido? Se não temos mais, então, eu vou pedir para o André fazer a oração de agradecimentos. E vou pedir para a Analícia fazer a oração de pedidos. Pode ser? Pode ser? Ok. Então, vamos colocar de joelho aqueles que puderem para orar.
momento especial de estarmos aqui na sua Santa Casa. Sentimos gratos por estar aqui. Tanto nossos irmãos agradeceu pelas bênçãos. O Senhor tem concedido a cada um deles, Pai querido. Obrigado por tudo isso, Senhor Jesus. Sabemos que nós não merecemos nada, mas o Senhor é bondoso, o Senhor é compassivo, o Senhor nos compreende, nos entende, e através da sua bondade o Senhor nos concede as coisas que nós não merecemos. Obrigado por tudo, Senhor. Continue, Pai querido, abençoando cada um conforme a tua vontade, e possamos a cada dia entregar nossa vida completamente nas tuas mãos e confiar plenamente no seu santo poder. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus te peço e agradeço. Amém. Obrigada, querido bondoso Deus, pela oportunidade que nos deu de estarmos mais uma vez dentro da tua casa, trazendo aqui os nossos agradecimentos, os nossos pedidos, e nesses momentos, Senhor, nos rendendo à sua glória. Pedimos que esteja com cada pessoa aqui que realizou o seu pedido, porque foi de coração, foi trazido diante de ti, Senhor, porque é somente em ti que podemos recorrer. A partir do momento, meu Pai, que trazemos os nossos pedidos e deixamos nos seus pés, é porque já sabemos que o Senhor atenderá da melhor maneira e a sua maneira. Esteja, Pai, com todos que estão em vossas casas, que estão nesse momento, não sei o que estejam fazendo, Senhor, mas presencie e os perdoe, meu Pai, porque a matéria, esse mundo ainda nos consola, Senhor. Perdoa-nos, perdoa a todos, Senhor, que estão aqui e que estão distantes. É tudo que peço e agradeço, meu bondoso Deus. Amém. Amém. Vamos passar a palavra então ao pastor, quem vai partilhar o pão da vida conosco. Boa noite. É sempre um privilégio poder estar convosco, sobretudo porque, não sei se vocês têm esse sentimento, mesmo quando às vezes nós temos a ocasião de ler a Bíblia em casa ou de podermos orar, é sempre diferente quando podemos estar juntos e podemos estar na casa de Deus, não é? Eu hoje tenho uma meditação que é baseada numa parábola de Jesus em Mateus, e eu gostava de começar colocando esta pergunta retórica. Não é para responder, mas é para que possamos pensar: o que é que tem mais valor, as nossas palavras ou os nossos atos? Gostaria de vos convidar a abrir em Mateus capítulo 21. Mateus capítulo 21. E vamos ler a partir do versículo 28, mas vamos só esperar um instantinho, porque eu queria só introduzir um bocadinho o que é que se está a passar neste capítulo 21. Neste capítulo 21, Jesus já está novamente em Jerusalém, à altura em que ele vai ter que se sacrificar por cada um de nós está a chegar, e é a altura em que a tensão entre aquilo que ele ensina, a pessoa que ele é e as autoridades judaicas está a chegar a um clímax. Cada vez que o tempo que já estava predestinado para o sacrifício de Jesus chega, mais há um conflito entre Jesus de um lado e as autoridades judaicas do outro, que eram representadas pelos fariseus, pelos sacerdotes, pelos membros do Sinédrio, pelos sacerdotes do templo. E Jesus, no capítulo 21, no início nós temos a entrada de Jesus em Jerusalém, com aqueles ramos, com aquelas pessoas todas com ramos a dizer Hosanna, Hosanna, Hosanna. E então nós temos de alguma maneira, aquela multidão toda que está à espera do Messias, e Jesus que se apresenta como o Messias esperado. E claro que todas aquelas autoridades judaicas que se aperceberam disso não estavam contentes. Porque aquilo que os motivava, acima de tudo,
era o amor pelo poder, pela autoridade, pela riqueza, tudo o que eles obtinham por causa das posições que eles tinham obtido. E então Jesus vai aproveitar sobretudo este início para fazer críticas muito duras a estes responsáveis. Ele vai falar através de parábolas, vai dizer abertamente algumas coisas e imediatamente antes, do versículo 23 a 27, chega uma altura em que eles perguntam claramente a Jesus de que autoridade é que tu falas o que tu tens a falar. E Jesus tem uma maneira muito ardilosa de responder, porque Jesus devolve essa mesma pergunta, dizendo: o ministério de João Batista vinha de Deus ou vinha dos homens? E eles não puderam dizer nada, porque no cálculo que eles tinham na cabeça, se eles dissessem que era de Deus, eles estavam-se a condenar a eles próprios, porque João Batista também os tinha criticado e de alguma maneira Jesus também estava em harmonia com aquilo que João Batista tinha dito. Se eles dissessem, não, este João Batista era um homem como outro qualquer, não tinha uma mensagem de Deus, e eles também ficavam em maus lençóis, porque as pessoas gostavam muito de João Batista. Então naquela indecisão eles não diziam nada. E foi dessa maneira que Jesus calou estes críticos, estes responsáveis do povo judeu. Mas então ele continua e conta então esta parábola. Vamos ler então do versículo 28 até ao versículo 32. Capítulo 21, versículo 28 até ao versículo 32. Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos e, dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. E ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas depois arrependeu-se e foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. E respondendo, ele disse: Eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles: O primeiro. Disse-lhe Jesus: Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Porque João Batista, veio a vós no caminho da justiça e não o creste, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependestes para o crer. Uma crítica muito dura. Muito dura. Estes homens que se acreditavam não só pertencentes ao povo de Deus, como líderes, como pessoas escolhidas, como pessoas se calhar santas e puras, e ter Jesus dizer que meretrizes e publicanos entrariam primeiro que eles no reino de Deus, acho que não deve ter sido muito fácil para eles ouvir estas palavras. E eu gostava de chamar a atenção sobretudo à mensagem principal, o que é que Jesus está a criticar realmente nestes homens, e depois, claro, tentar perceber o que é que nós também podemos aprender desta parábola, que é muito importante. A primeira coisa que é engraçada, logo no versículo 28, nesta parábola, é que este pai fala com o primeiro filho, o mais velho, tudo leva a crer que é o primogênito da sua casa, e a atitude deste filho mais velho parece ser mais do filho mais novo. Não sei se vocês já pensaram nisso. Parece mais do filho que é mimado, e nós sabemos, eu sou o filho mais velho da minha família, não é? E nós sabemos todos que os filhos mimados são sempre os mais novos, não é? Quem é que está de acordo comigo? Nós sabemos disso, não é? Mas na altura de Jesus era ao contrário. Os filhos que eram considerados os filhos mimados eram sempre os mais velhos. Sabem porquê? Porque como era o filho mais velho sempre, que levava o nome da família, a reputação da família, os pais tinham sempre muita mais atenção e muito mais cuidado com o filho mais velho do que com os filhos mais novos. Então, isto na cultura da época, aquilo que as pessoas, quando as pessoas pensavam o filho mimado, não era como nós, o filho mais novo, mas era ao contrário. E nós vemos nesta descrição, nós temos a descrição perfeita de um filho mimado. Não sei se vocês já repararam nisso.
Temos o pai que vem com muito cuidado, filho, não queres ir hoje ir ajudar-me na vinha? E a resposta do filho, não quero, vai-te embora. Uma resposta muito seca, não há nenhum respeito para com o pai, nós também não sabemos a idade do pai, se ele já era alguém um bocado já avançado de idade ou não, mas não há qualquer respeito. Vejam bem a resposta dele, não quero. Acho que é difícil ter uma resposta mais seca do que esta. Nem tenta explicar, nem tenta arranjar uma desculpa. Hoje não posso, dei um jeito aqui às costas, estou muito doente. Não quero. Vejam bem agora o filho mais novo, o segundo. Porque o filho mais novo também nota logo ali qualquer coisa que não é muito bem. O pai vem e fala do mesmo modo. Quer dizer que o mesmo cuidado que o pai mostrou ao primeiro, ele mostra ao segundo. Ele não fazia diferença entre os dois. Mas vejam bem na resposta do segundo. Eu vou, Senhor. Agora digam-me uma coisa. É verdade que às vezes, na cultura, às vezes há esse hábito de mostrar um certo respeito para com os pais, o avós e por aí fora. Mas não é muito natural, quando há uma relação recíproca de amor e de respeito, que um filho responda, chama o seu pai Senhor. Não sei se estão de acordo comigo. Eu vou dar um exemplo, eu não sei se já dei este exemplo aqui, é capaz, mas aqueles que já conhecem peço desculpa, mas acho que vai mostrar bem o ponto que eu quero mostrar. Eu fui educado pela minha mãe e pelo meu pai, não é? Pronto, já é uma coisa boa, mas eu fui educado num lar em que havia afeto, havia carinho, havia respeito também. E uma das coisas que os meus pais sempre me educaram era de tratar bem os meus avós, mas de nunca pensar que eles eram pessoas que não gostavam de nós, não é? Por isso, quando nós íamos visitar os nossos avós, sobretudo do lado da minha mãe, eu tratava-o por avô, que eu acho que é normal, mas os meus primos não tinham esse hábito. Os meus primos tinham sempre o hábito de tratar por senhor ou senhora, ao meu avô e à minha avó. Os meus avós nunca tiveram qualquer problema que eu os tratasse por avô e por avó. Mas os meus primos, sobretudo quando às vezes nós fazíamos alguma traquinice que não devíamos, e depois nós ouvíamos a minha avó a chamar por nós assim ao longe, porque ela vivia no campo, e nós às vezes já andávamos assim a correr um bocadinho por todo o lado, e ela começava a chamar por nós todos, e eu respondia, já vou, avó. E os meus primos era sempre, já vou, senhora. Não quer dizer que eles não tivessem respeito por ela, mostra mais o contrário, que eles tinham muito respeito, mas o que é que mostra também? Que se calhar a relação de proximidade que eu tinha com eles, se calhar eles não me sentiam da mesma maneira, não é? Porque eu tratava por avó e a minha avó gostava. E os meus primos tratavam-na por senhora. Vejam bem agora, vamos ler novamente a resposta deste segundo filho. O pai falou da mesma maneira para os dois filhos. E qual é que é a resposta do filho? Eu vou, Senhor. Ele tinha respeito, mas se calhar não tinha muito mais que isso, não é? E depois nós vemos que no seguimento ele tinha dito que sim, mas depois não foi, não é? Enquanto que o primeiro, apesar de ele ter tido uma resposta mais curta, mais grossa, diz-nos mais tarde que ele arrependeu-se e foi fazer aquilo que o pai lhe tinha dito. É importante nós percebermos, a primeira coisa nesta parábola é que nenhum dos dois é perfeito. Nenhum dos dois filhos tem uma atitude boa de início ao fim. Temos um primeiro que começa com uma atitude menos boa, mas que depois muda e faz a vontade do pai, e depois temos um segundo que se calhar parece ser mais obediente e mais correto, mas que afinal também tem problemas. E depois nós temos logo a seguir, e Jesus tem esta capacidade sempre de colocar perguntas pertinentes
e de esperar pela resposta das pessoas. Não sei se vocês já repararam, às vezes há pessoas que colocam perguntas e na mesma frase dão logo a resposta, nem deixam as pessoas pensar. E ele coloca a pergunta, e quando eles responderam, no versículo 31, o primeiro, então Jesus aproveita então para lhe dar a mensagem que ele estava à espera. E era o quê? Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Os publicanos e as meretrizes eram as pessoas mais desprezadas naquela altura. As pessoas que eram consideradas abaixo de cão. As pessoas que com quem ninguém queria falar, ninguém queria que se soubesse que eram pessoas da sua família, que se calhar tinham andado na mesma escola. Não sei se vocês já repararam nisso, quando há pessoas que realmente caem na desgraça, por assim dizer, não é? Mesmo as pessoas que um dia tiveram uma ligação com essa pessoa, normalmente têm logo a tendência a dizer, não, eu não conheço, nós éramos só colegas de trabalho. É muito engraçado. Nós nas notícias volta e meia ouvimos falar de casos de corrupção e hoje em dia é um tema que é muito, muito badalado. E toda a gente é amigo dessas pessoas, sobretudo quando nós estamos a falar de pessoas que tinham uma grande reputação a nível do país, não é? Antes deles serem acusados e de serem condenados, toda a gente era amigo deles, não é? Eram os melhores amigos, estavam sempre na casa e não sei o que mais. E a partir do momento que cai nas notícias, a pessoa X foi acusada de corrupção, foi condenada e não sei o quê, os amigos já desapareceram todos, não é? E mesmo é muito engraçado, não sei se vocês se lembram, quando foi o caso do Sócrates, os portugueses se calhar lembram-se melhor, para os brasileiros se calhar deve dizer um bocadinho menos. O Sócrates foi primeiro-ministro aqui em Portugal e antes de saber deste escândalo todo, não é, de corrupção, que ele estava envolvido em corrupção, toda a gente era amigo dele. E quando isto tudo se soube, ele foi preso no aeroporto e tudo mais, e houve o processo que ainda está a decorrer, que ainda não terminou. Quando depois ele foi formalmente acusado e tudo o resto, mesmo aqueles que faziam parte do partido dele, que eram amigos deles, que tinham ganho alguma coisa com ele, não estou a dizer que eram corruptos, mas que tinham beneficiado com ele, não é? Porque ele ganhou eleições e tudo mais. Aí já ninguém o conhece, já ninguém se lembra dele. Essa pessoa nem sei quem é e tudo mais. Claro que eu não estou aqui a dizer em quem é que vocês devem votar, eu não estou aqui a fazer esse tipo de discurso, nem ficaria bem a um pastor fazer tal discurso, mas aquilo que eu queria salientar é que quando alguém cai em desgraça, é fácil as pessoas, eu nem sequer conheço esta pessoa. Eu não tenho nada a ver com ele. E era isso que se passava de forma recorrente com estes publicanos, com estas mulheres que eram prostitutas. Ninguém queria saber deles. E aquilo que nós vemos é Jesus reconhecer que não só Deus é capaz de perdoar, de salvar, de transformar estas pessoas, como para muitos elas se calhar vão entrar primeiro no reino de Deus, que aquelas pessoas que se calhar eram pastores, não é? Estou a fazer um paralelo para os dias de hoje, não é? Eram pastores, eram anciãos, eram se calhar presidentes, nós estamos a falar da Conferência Geral, se calhar eram presidentes da Conferência Geral. Se isto não nos faz pensar, não sei o que é que fará. E aquilo que Jesus acusa estes responsáveis de igreja, estes membros de igreja, é o quê? Vamos ler novamente, está relacionado com João Batista e nós vamos ler isso novamente. Versículo 32, porque João veio a vós no caminho da justiça e não o creste, mas os publicanos e as meretrizes o creram. E agora eu gostaria de aproveitar este momento aqui neste texto para nós irmos ver, relembrar um bocadinho aquilo que João Batista tinha a dizer.
relembrar um bocadinho da mensagem de Deus, porque Jesus está a dizer, a mensagem de João Batista é o caminho da justiça, foi o que nós lemos no versículo 32, vocês não o aceitaram, não o reconheceram, mas estes publicanos e estas meretrizes aceitaram, reconheceram e foram transformadas. Vamos ler então a mensagem de João Batista em Mateus, capítulo 3. Nós vamos ficar no mesmo evangelho, porque Mateus está a fazer uma ligação direta entre estes dois textos. Mateus, capítulo 3, isto é, imediatamente antes do batismo de Jesus, e vamos ler do versículo 5 até ao versículo 9. Mateus, capítulo 3, versículo 5 até ao versículo... peço desculpa, eu estava no livro, puxei demais, já estava em Malaquias, peço desculpa. João, capítulo 3, versículo 5 até ao versículo 9. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judeia e toda a província adjacente ao Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Temos já aqui um ponto importante, confessando os seus pecados, e vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E agora nós vemos uma ligação especial entre esta parábola que Jesus estava a ensinar a esta mensagem de Mateus. Aquilo que João acusava estes fariseus, estes saduceus, era o quê? De não se arrependerem? Era sobretudo isso. De não se arrependerem realmente, verdadeiramente. E para João Batista, se alguém se arrepende, o que é que ele produz? Frutos dignos do arrependimento. Frutos dignos do arrependimento. Nós vamos falar mais um bocadinho o que é que isso quer dizer. Frutos dignos do arrependimento. E o segundo aspecto era o quê? Eles considerarem que pelo facto de pertencerem, de serem descendentes de Abraão, de pertencerem ao povo de Israel, se calhar ao facto de serem fariseus, de serem saduceus, que de alguma maneira isso dava um cheque em branco em termos da sua salvação pessoal, não é? Eu sou descendente de Abraão, estou salvo. Eu sou fariseu, estou salvo. Eu sou saduceu, estou salvo. E vejam bem a força da resposta de João Batista. Vocês acreditam mesmo que por causa disso isso é suficiente? Se Deus quiser, até destas pedras, Deus pode fazer filhos de Abraão. Agora vamos tentar desmontar um bocadinho o que é que João Batista está a dizer em relação às pessoas que aceitavam, que se batizavam e que produziam esses frutos dignos de arrependimento e aquilo que estes homens, eram sobretudo homens, não faziam. Nós temos estas pessoas que chegavam com os seus pecados, que reconheciam, que pediam perdão a Deus, mas sobretudo que reconheciam que Deus tinha o poder necessário para os transformar. Frutos dignos de arrependimento significa o quê? Significa uma transformação. E eu produzir frutos dignos do arrependimento significa ser transformado. Claro que nós podemos discutir até que ponto nós devemos ser transformados. Eu acredito pessoalmente, porque a Bíblia noutros textos nos fala acerca disso, que o nosso limite é Jesus. Quer dizer que enquanto nós não formos como Jesus é, nós temos sempre trabalho a fazer, nós temos sempre coisas a ser transformadas. E eu depois vou falar mais um bocadinho, porque nós às vezes achamos que o importante é a velocidade da transformação. Não é isso o mais importante. O mais importante é nós deixarmos Deus transformar. E a velocidade e o ritmo, Deus é que sabe o que é melhor. Mas o importante é nós termos essa transformação. Para uns pode demorar, se calhar pode ser mais rápido, em certas áreas, noutras se calhar um bocadinho mais lento. Em algumas, se calhar eu vou lutar toda a minha vida com certos problemas, com certas dificuldades.
Problemas que se calhar outras pessoas nem sequer é um problema sequer. Isso é uma outra discussão, mas o que é importante nós retermos é que não há arrependimento sem transformação. Muito ou pouco, há sempre uma transformação. E o grande perigo, e isto é que é muito importante, destes fariseus e destes saduceus, sobretudo quando eles estão aqui a confrontar com João Batista, é que não só eles acham que não precisam de mudar, é o primeiro grande erro que eles têm, eles acham que estão bem como estão. O segundo é que mesmo quando eles viram vidas transformadas pela mensagem de João Batista e pelo poder de Deus, destas pessoas que vinham ter com João, mesmo a observar a transformação que Deus operava nestas pessoas, eles continuavam a achar que estas pessoas não mereciam essa salvação. Não eram dignas dessa salvação. É triste. É triste. É triste nós pensarmos que Deus é incapaz de transformar qualquer que seja o ser humano. Às vezes nós podemos olhar para uma pessoa e imaginem se calhar a pior pessoa que vocês já conheceram. E olhar para aquela pessoa, pensar nela, e é humano nós pensarmos como é que esta pessoa algum dia poderá ser transformada. É normal e é humano. Outra coisa é nós pensarmos, é impossível que Deus possa transformar esta pessoa. E sabem como é que nós caímos nesta segunda linha de pensamento? Quando nós não vemos Deus a nos transformar a nós. Quando nós nunca experimentamos a capacidade que Deus tem para transformar vidas na nossa própria experiência, é que nós partimos do princípio que aquela pessoa nunca vai mudar. Porque eu nunca mudei. E como eu nunca mudei, aquela pessoa também não vai mudar. Voltemos à parábola de Jesus e vamos ver como esta mensagem de João Batista e esta mensagem de Jesus, elas encaixam perfeitamente e é simplesmente uma continuidade desta mesma noção. Vamos ler de novo o versículo 32. Porque João veio a vós no caminho da justiça e vós não o crestes. O primeiro erro deles foi não acreditarem na mensagem de João. E o segundo erro, mas os publicanos e as meretrizes o creram, quer dizer que eles arrependeram-se, foram batizados e produziram frutos dignos do arrependimento, que nós falámos, foram transformados. E vós, porém, vendo isto, e eles viram estas pessoas ser transformadas, e o que é que aconteceu? Nem depois disto, nem depois de vocês verem pessoas a serem transformadas, vocês se arrependeram. Quais foram os dois erros deles? Não acreditaram em João Batista, e mesmo quando Deus conseguiu transformar vidas através de João Batista, eles persistiram na posição deles. Não. Vejam bem até que ponto. E agora, queria só voltar um bocadinho atrás àquela pergunta que Jesus tinha colocado a estes homens quando eles vieram ver Jesus. O ministério de João Batista era de Deus ou era dos homens? Nem quando eles viram vidas transformadas através daquilo que o João Batista tinha feito, eles eram capazes de dizer: vem de Deus. Vem de Deus. Agora vamos recapitular um bocadinho esta história dos dois filhos. Jesus não está a dizer... Pronto, esta conclusão com a história dos dois filhos, para ser mais claro. Claro que Jesus não está a dizer que nós precisamos todos de fazer 30 por uma linha, fazer tudo o que há de mal a fazer para depois nos arrependermos e voltarmos para Deus. Claro que não é isto o que Jesus está a dizer, não é? Mas que é preferível sermos transformados, mesmo que nós tenhamos tido uma vida no passado que não foi a ideal, que não foi um exemplo. É preferível
termos essa vida transformada do que nem sequer nos apercebermos que precisamos de ser transformados. Nem sequer perceber que Deus é capaz de nos transformar, que Ele deseja nos transformar e que Ele quer transformar a nossa vida. Às vezes nós podemos encontrar pessoas que facilmente nos dizem sim, sim, mas que nunca vão mudar. Eu gosto de dar este exemplo. Eu tinha um amigo, um colega de escola, que infelizmente não fazia sempre a decisão errada, tomava sempre decisões erradas, sempre. Era impressionante. Se havia duas escolhas e havia uma que claramente era errada, ele tinha aquela capacidade de, mesmo sabendo que era a decisão errada, ele tomava a decisão errada. E era engraçado quando depois os amigos, nós às vezes individualmente ou em grupo, falávamos com ele, não é? Ele reconhecia sempre, vocês têm razão, eu fiz asneira, é verdade. Mas era certo e sabido, nós já sabíamos que da próxima vez ele ia cometer o mesmo erro. O mesmo erro. Era mais forte que ele. E chega a um ponto, quando isso acontece, que nós temos que nos colocar esta pergunta. Será que quando isso acontece de forma tão recorrente, será que a palavra dele tem algum valor agora? Será que o facto dele reconhecer à centésima, a 200 vezes, 300 vezes, será que a palavra dele tem algum valor ainda? Eu gostaria, no entanto, deixar uma pequena ressalva. Porque se nós lermos e estudarmos esta parábola separado do resto daquilo que Jesus nos ensinou, nós podemos, se calhar, ser tentados a sermos muito rápidos a julgar os outros. Esta parábola de Jesus é para nós pensarmos em nós próprios, não é para nós avaliarmos os outros se eles merecem ou não, se eles se arrependeram verdadeiramente ou não. E eu gostava de dar uma pequena ilustração em relação a isso para nos ajudar a perceber como é que nós, sem querer, podemos cair numa armadilha, numa pequena armadilha quando levamos esta parábola para avaliar os outros. Não sei se vocês já repararam, mas aqui as casas em Portugal, normalmente as pessoas constroem muros muito altos. Não sei se vocês já repararam isso. A tendência é sempre de construir muros. Em França, eles não têm esse hábito. Ou as casas não têm muros nenhuns, ou então põem uma rede só à volta e põem sebes. E eu queria contar uma pequena história acerca disso. Havia 2 vizinhos, em França, que tinham uma sebe que separava. Não tinham muro, só tinham mesmo uma sebe que os separava. E os 2 tinham jardins bastante grandes. E, chegando à primavera, os 2 que falavam-se, não eram propriamente amigos, mas falavam-se. Eles tinham-se colocado os 2 de acordo, olha, vamos limpar os jardins ao mesmo tempo, que assim fica tudo bonito, fica tudo arranjadinho, fica tudo ok. Então combinaram no dia seguinte, que era domingo, iam então lançar-se, pôr mãos à obra. O primeiro vizinho levantou-se às 6 da manhã. E como o terreno dele até era bastante grande, ele tinha começado pelo outro lado da casa, que não fazia fronteira com o segundo vizinho, porque ele disse, são 6 da manhã, não vou estar aqui a fazer barulho para acordar o vizinho, vou começar do outro lado. Então ele lá começou a cortar as sebes, a cortar a relva, a apanhar as folhas, tudo aquilo que se faz para o jardim ficar, o Lino é um especialista, mas tudo aquilo que é para o jardim ficar bonito. O segundo vizinho, que era um bocadinho mais preguiçoso, levantou-se às 9 da manhã, tomou o pequeno almoço, foi preparar as ferramentas, só para preparar as ferramentas foi 30 minutos, e às 10 da manhã começou a trabalhar. Mas em vez de começar pelo lado oposto, começou junto à sebe que separava do vizinho. Então ele começou a parar a parte, começou a fazer a relva, e a cada 5 minutos olhava para o lado, não ouvia barulho, porque o vizinho estava do outro lado, não via nada a mudar, e ele dizia, este meu vizinho é um preguiçoso, ontem disse-me que ia estar aqui para ajudar, e olha, mais um bocadinho, olhava para o lado, não havia nada, mais uma reclamação.
Já o outro vizinho tinha quase acabado todo o trabalho que tinha a fazer. Esta pequena ilustração é também uma pequena parábola, porque ela é inventada, para nos fazer compreender uma coisa. Se calhar Deus já começou a transformar a vida de alguém em muitas áreas há muito tempo, mas nós simplesmente somos incapazes de o ver. Por isso nós temos que ter sempre muito cuidado. Esta parábola não é feita para nos dar munição para atacar quem quer que seja. Ela deve ser simplesmente usada para nos levar a compreender que se eu me arrependo verdadeiramente, tem que haver uma transformação na minha vida. Se calhar não a transformação que eu gostaria, se calhar não à velocidade que eu gostaria, se calhar eu ainda vou passar muito tempo a lutar com os mesmos problemas, se calhar, mas tem que haver uma transformação. Mas não seja, de antes eu não via qualquer problema naquilo que eu fazia e agora eu apercebo-me, Deus, como é que eu era capaz de fazer isso? Como é que eu sou capaz de continuar a fazer isto? Agora é que eu sei a verdade, agora é que eu sei o mal que estou a fazer. Mas não seja isso, mas tem que haver sempre uma transformação. Tem que haver sempre uma transformação. Não é fácil. Não é fácil. Mas nós não podemos cair no erro destes fariseus e destes saduceus, de acharem que simplesmente porque nós já nos batizamos, simplesmente porque nós vimos à igreja, que nós já não temos nada a mudar na nossa vida. Se nós não tivermos cuidado, nós podemos cair neste mesmo erro que estes fariseus, estes saduceus, estes dirigentes do povo de Israel. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que Ele nos dê muita humildade para chegarmos todos os dias aos pés de Jesus e pedir desculpas, perdão, por aquilo que nós fizemos de mal e deixarmos que Deus nos possa transformar. Nós ouvimos a música do oleiro e que nós possamos ter esta mesma atitude, não endurecer o nosso coração. Para aqueles que já trabalharam com o barro, vocês sabem que com o barro duro é impossível de trabalhar, não é? Ele tem que estar mole. Que nós possamos deixar o nosso coração moldezinho, para que Deus possa trabalhar bem com ele. Que Deus nos abençoe. Gostaria de vos convidar a colocarem-se de pé. Vamos cantar as estrofes do hino número 480. 480. Em tuas mãos, quero, ó Deus, me colocar em tuas mãos. Vem mostrar-me, ó Senhor, teu carinho e teu amor. Meus temores vou depor em tuas mãos, em tuas mãos, em tuas mãos. Quero, ó Deus, me colocar em tuas mãos. Esta é minha oração, ter a vida em tuas mãos. Toma, pois, meu coração em tuas mãos. Vamos inclinar o nosso rosto e vamos orar. Amado Deus, ajuda-nos a colocar a nossa vida em tuas mãos.
conscientes dos nossos fracassos, dos nossos pecados, das nossas fraquezas, reconhecidos do perdão que tu ofereces livremente a cada um de nós, mas sobretudo, Senhor, convictos de que necessitamos de uma transformação da nossa vida. Que tu possas, Senhor, em cada um de nós enviar o teu Santo Espírito para que ele possa produzir frutos dignos do arrependimento, para que nós não fiquemos cegos, Senhor, em relação a tudo aquilo que tu queres fazer nas nossas vidas, Senhor. Que o nosso coração não seja duro como o coração destes dirigentes religiosos, mas que ele seja maleável, Senhor, para que tu possas realmente transformar-nos e fazeres de nós aquilo que tu desejas, Senhor. Ajuda a colocar o nosso eu de lado, o nosso orgulho, e a vivermos uma vida dependente de ti e do teu Espírito. É isso que eu te peço humildemente, não porque tenhamos méritos, mas nos méritos únicos de Jesus. Amém. Amém. Chegamos ao fim da nossa reunião, que Deus vos abençoe e que nós possamos continuar a meditar nestas palavras de Jesus durante esta semana e, sobretudo, fazer desta oração a nossa oração para o resto desta semana. Que Deus nos abençoe. Amém.